Não está funcionando. A exposição agora. Infelizmente, a senhora Eva não pôde estar presente. Então, eu vou ficar aqui com vocês novamente hoje. E espero que a gente tenha uma boa tarde com esse vídeo que nós vamos iniciar, que é da Paula Troco, que está aqui do meu lado, e que ela vai explicar melhor o que nós vamos passar antes, e então depois a gente passa para a mesa com os palestrantes. Cadê? A Paula Troco, estão ouvindo? Artista visual, está aqui do meu lado e vai agora explicar para vocês o vídeo que nós vamos passar. Vai então depois que nós começarmos as palestras. Boa tarde a todos. Tá? Estão ouvindo? Não, Boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite aqui da Lúcia Palazzo e do Curadoria do Mar para apresentar esse trabalho dentro desse contexto. Eu mesma estou curiosa para ver como é que vai ser a recepção. O que a gente vai ver agora é um vídeo que faz parte de uma série maior chamada Exílios, que foram realizados entre os anos de 2006 e 2007. Esse trabalho surgiu a partir de um convite de um curador que sabia da minha ascendência polonesa e estava trabalhando em um projeto para ser apresentado na Polônia. Esse convite surgiu para mim assim, bastante estranho, porque apesar de ter ascendência polonesa, eu cresci com os meus avós e na minha casa era proibido se falar de Polônia. Minha avó, quando falava de Polônia, chorava compulsivamente. Eles aboliram a língua polonesa, né? Eles saíram da Polônia e passaram antes pela França e vieram para o Brasil na época da Segunda Guerra. Então havia toda uma... enfim, era um assunto proibido. E esse convite me fez perceber a possibilidade de compreender melhor a minha própria história. Então eu fiz uma pesquisa na época, meus avós já não estavam mais aqui, de poloneses que teriam chegado. Aliás, fiquei sabendo que no Rio de Janeiro há uma enorme colônia de poloneses, quer dizer, de pessoas que vieram para cá nesse período do pós-guerra. Então a ideia, o foco do projeto era compreender a ideia do trauma, assim, de pessoas que passaram por uma experiência como essa de exílio, de terem saído de sua terra natal, e a possibilidade de compreender essa experiência que eles viveram, né, de constituição de uma nova história numa outra terra, com uma outra linguagem. Então são esses depoimentos que a gente vai assistir hoje aqui. É um desses depoimentos. As questões que foram colocadas para todos esses colaboradores que contaram suas histórias eram exatamente como viveram essa experiência de ruptura bom, como na minha casa, os meus avós optaram pelo esquecimento, por apagar o que havia de Polônia, né? Na minha casa, meus avós eram judeus e falavam ídis, quando a língua que era para não compreensão das crianças, eles optaram por uma outra linguagem, né? Então a minha questão para eles era se eles optaram por lembrar ou esquecer. Essa é uma questão, né? Então o senhor Alexander Klax vai falar dessa experiência dele, e é um trabalho que fala exatamente sobre a questão da linguagem, do que pode ser lembrado, o que é esquecido, o que, né, na constituição de linguagem, o que necessariamente se transmite, o que se perde. Enfim, até gostaria de ter assistido a fala anterior a essa, que era exatamente a questão da escuta, né? Muito obrigada, Paulo. Então nós vamos passar agora o vídeo e depois a gente entra na palestra. Por favor.
meu nome é Alexander Henryk Lacz. Nasci na Polônia, uma família judaica, e até 12 anos a vida corria normal. Ia para a escola, meu pai trabalhava, minha mãe era do lar. E eu ia para a escola, era garoto, não era melhor nem pior, como um aluno normal. Tudo isso acabou em 1939, com o advento da guerra. Em pouco tempo, os alemães, numa semana, entraram na cidade de Lodz. Lá, começou logo a perseguição, mais ainda. Começaram a falar que vão fazer um gueto. Tiraram uma parte da cidade, pior da cidade, e fomos trasladados para lá. No primeiro mês do gueto, tínhamos 5.000 mortos de fome e inanição. Não me perguntem como eu sobrevivi, eu não sei. Só sei para que sobrevivi. Sobrevivi para contar, para isto nunca mais pode acontecer. Então começaram a fazer esconderijo. Meu pai também fez esconderijo no mesmo prédio, lá botou, como eu falava, uma porta e as pessoas estavam lá. Mas no prédio que eu morava tinha uma criancinha de 3 a 4 meses. E esta criança com os pais também entraram no esconderijo. Disseram que quem for pego dentro do esconderijo será sumariamente fuzilado. E fuzilavam mesmo. Estamos lá, uma menina desceu lá para olhar se estão chegando, e cada vez que ela viu alguém, ela vinha correndo dizendo: estão chegando. Ficamos quietos sem se mexer, e aí a criança começou a chorar. Sabíamos que é nosso fim. No desespero, começaram a botar edredões, tudo que tinha à mão, para abafar o choro da criança. Essa criança de 3 a 4 meses. De fato, começou a baixar o tom, ficou quieto e nós estávamos lá sem se mexer, sem respirar, tínhamos medo de respirar para não ser ouvido lá fora. Quanto tempo isso durou, eu não sei. Cada segundo eram 10 anos, cada minuto era 10 anos. Novamente um tiro, e as pessoas começaram a voltar chorando para suas casas. E aí nós, a criança, começaram a tirar tudo de cima da criança. A criança estava coxinha. Meu pai ainda pegou a criança, soprou na boquinha, a criança estava morta. Isto foi assistido por outra criança de 13 anos. Eu vi uma criança morrer porque chorava. Todos têm direito à vida, principalmente crianças. Essa criança não podia porque era criança judia e chorava. Isso me deixou marcado para o resto da minha vida. Enquanto tiver faculdade de pensar, não vou esquecer essa criança. Hoje, quando vejo crianças, para mim representam cada um em separado, representa essa criança e 1,5 milhão de crianças que foram mortos durante o Holocausto. Ich will euch sagen, also ich bin der Vorsitzende von jedem, was haben wir gelebt, die Shoah in Rio de Janeiro, in euch, en ganz vice-presidente em Brasil, da mesma Xeretapleitá, que isso quer dizer sobreviventes, que muito me orgulha. Eu tenho aqui, acabei de falar num retrato, falei num retrato que foi tirado no gueto
de lote. Tem que mostrar isso, onde eu estou aqui. Foi achado uma fotografia em Cores, 1940, e eu estou com um grupo de crianças para pegar uma sopa. Estou com panela na mão. Tem aqui retrato dos meus pais e eu quando tinha 6 meses. Na mesma época, estava entre 7 e 8 anos. Em 2004, estive na Polônia. Depois de 60 anos, senti necessidade de voltar para ver minha cidade, que tanto amava, e o que sobrou ainda de lá. Chorei muito, fiquei muito decepcionado. Cidade é outra. E também eu fui ver o Kulmov, o Helmut. Me quebrou, chorei muito, muito também. Ver o que aconteceu lá. Nos escombros que ainda restam lá tem pedaços de ossos, como eu disse, das pessoas. E também recolhi isso aqui. É uma cerâmica, um pedaço de cerâmica ainda que deve ter sido de uma xícara ou algo parecido. E isto aqui recolhi com muita dor no coração. Isso aqui devia ter sido um pente. Isto não são meros pedaços de cacos, não. Isso é pessoas, isso é gente, isso é criança, isso é adulto, isso é velhos, mulheres, homens que foram exterminados a troca de absolutamente nada pelo racismo, sabe? Obrigada, Paula. É tocante o seu filme, realmente, e muito obrigada, porque nos faz lembrar, né, cada vez mais essa barbárie, né, que hoje nós vamos conversar. Sonhos e barbáries. Eu chamo agora Ney Marinho, por favor, psicanalista, para compor a mesa. Eu não sei mais o que fazer. Mais perto do que isso, eu não posso. E eu chamo, por favor, Mariana Reustein, para compor a mesa.
Vou passar. Então vamos iniciar com Ney Marinho, canalista sobre nossos sonhos e barbáries. Boa tarde. Alô, alô? Está funcionando? Está funcionando. Tem que ver se está funcionando. Está funcionando também? Tá. Para mim é... Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria homenagear a Paula Torpe por esse trope, né? Por esse depoimento que nos tocou muito, e eu acho que o silêncio que se fez depois foi muito mais eloquente do que qualquer salva de palmas. Porque, desculpa, eu me recordo de uma frase do Karl Kraus, que foi um jornalista contemporâneo de Freud, e que tinha aquele jornal famoso, né? A Tocha, e que ele tem um livro maravilhoso chamado Os Últimos Dias da Humanidade, e que ele escreveu durante a Primeira Guerra Mundial, e já era uma previsão do que ia ocorrer, como muitos outros previram também essa catástrofe. E nesse livro, um dos trechos que o Karl Kraus diz é o seguinte: quem tem algo a dizer, que dê um passo e se mantenha calado. Então eu tenho a impressão que o silêncio foi a maior forma de nós homenagearmos o seu depoimento. Muito obrigado. Bom, eu vou ler aqui o texto que me pediram que fossem 20 minutos, né, para cada apresentação, para que nós tivéssemos tempo para um debate. Então, o texto tem uma característica de ser um tanto esquemático e está sendo projetado, e eu vou esclarecer uma coisa ou outra, mas eu quero me manter nos 20 minutos para ter a oportunidade de conversar com todos. A tempestade ou de que os humanos são feitos. Sonhar a América Latina. A Horácio Tigóin, querido mestre e amigo, primeiro presidente latino-americano da IPA. A Ernesto Che Guevara, a Darcy Ribeiro, a Gabriel Garcia Marques, a todos aqueles que sonharam a América Latina. Eu acredito que os nossos colegas de outros países devem ter também a quem dedicar esse momento. Estou vendo um colega mexicano, está faltando aqui o Juan Rufo, né? E certamente teríamos colegas cubanos que estivessem aqui, Alejo Carpentier. Vários latino-americanos ousaram sonhar a América Latina. Agradeço aos editores de Caliban e às organizadoras deste lançamento o gentil convite para trazer aos colegas e a amigos da psicanálise uma reflexão sobre a nossa atividade, sua escuta e sua escrita, sua linguagem e sua contribuição para pensar a América Latina. É um belo desafio, tendo como pano de fundo a tempestade e por cenário o mar. A ideia central que pretendo transmitir nestes poucos minutos é de que, para enfrentarmos criativamente o desafio proposto, precisamos sonhar, abrir mão do conhecido e do estabelecido, estarmos abertos ao novo, ao desconhecido, expostos ao incognoscível. Este sonhar difere do noturno por ser uma atitude e um ato de vontade, consciente.
Por outro lado, se aproxima de nossa vida onírica por não podermos determinar que pensamentos acolheremos, tal como não podemos prever nossos sonhos. Essa é a ideia central que eu quero transmitir para a reflexão. Não espero chegar a conclusão alguma, mas há novas conjecturas que se sucedam, sujeitas a reformulações em expansão, apenas comprometidas com a verdade, inapreensível, não epistêmica, quer dizer, não há nenhuma ideia de propor critérios de verdade, nada disso, mas a verdade é importante como uma ideia reguladora capaz de propiciar, se guiada pelo amor, crescimento mental e emocional. Exposta a ideia central, penso poder apresentar o trajeto que me levou à mesma e meus companheiros de viagem, a experiência clínica com meus pacientes, Shakespeare, Freud, Bion, Bahia e o sonho latino-americano e seus personagens. Primeiro ponto, experiência clínica. Eu inicio como epígrafe. Mas o que é um pormenor de ausência? Faz diferença? Choras os que não devias chorar. O homem desperto, nem pelos mortos, nem pelos vivos sem luta. Krishna instrui Arjuna no Bhagavad Gita. A gente morre é para provar que viveu. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Fecha aspas. Guimarães Rosa, no seu discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, em 16/11/67, 3 dias antes de sua súbita morte ou encantamento. Maria deita e fala das grandes dificuldades financeiras que tem enfrentado, do encontro com o primo, do almoço, refere-se com carinho ao primo. Lembra que os 3 eram muito ligados ao avô, ela, o irmão e este primo. Lembra da mãe, estimulando-a a ir para o clube e deixá-la sozinha. Foi para o clube, entrou na piscina fria e melhorou da asma. Lembra de seu ex-companheiro, mas recorda de outra forma, como algo que foi bom numa época, anos atrás. Associa com o telefonema que ouviu de uma aluna em sua casa para a mãe dando notícias. Um telefonema carinhoso. Diz não ter ciúmes de alguma outra, tem tristeza, mas diferente. Ela vai relatando e chamando a atenção para uma coisa diferente que ela está sentindo. Digo que parece um amor de mãe que sabe que o filho ou a filha cresce e deixa a casa. O paciente concorda e acha que a tolerância que tinha com o companheiro que a abandonou era maternal, mas era amor. Acrescento de mulher e de mãe para o filho que não teve. Fico emocionado ao dizer isto. Ocorreu-me, numa espécie de veloz flashback, toda a sua análise anterior, em que o drama da esterilidade foi muito presente. Foi uma coisa súbita e que despertou muita emoção e me fez fazer essa interpretação. Maria lembra dos mitos da Amazônia, da encantaria, do domínio dos encantados que não estão mortos nem vivos, mas podem encarnar em animais, das pessoas que não morrem. Na medida em que fala, me ocorre o discurso do Guimarães Rosa. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Digo-lhe isto e acrescento, como Manuel, seu ex-companheiro, que está encantado num passado seu. Maria fala do medo de refugiar-se neste mundo encantado. Lembro-lhe que sempre vivemos nestes 2 mundos, a vida acordada e a vida dormindo, dos sonhos. O importante talvez seja o trânsito. Comigo mesmo eu penso em transitoriedade. Maria fala da vontade de voltar à Amazônia, a encantaria.
digo-lhe da vontade de reencontrar o irmão, que de alguma forma ela perdeu, o primo e o avô dentro dela, como Manuel daquele tempo em que se amaram. Isso é um fragmento de uma sessão de psicanálise. Segundo item, Shakespeare. Shakespeare responde à questão de que os humanos são feitos na cena 1 do ato 4 da Tempestade, dizendo-nos: somos feitos da matéria dos sonhos. Nossa vida pequenina é cercada pelo sono. É o que chamaríamos hoje em dia de uma conjectura imaginativa. Foi afirmada em 1611 e precisou quase 300 anos para receber outra expressão, uma conjectura racional, formulada por Sigmund Freud em 1900 em A Interpretação dos Sonhos, na qual a nossa vida onírica é proposta como objeto de investigação e até mesmo como a via régia para a intimidade humana, para o inconsciente. Eu gostaria de lembrar a vocês a fala do Joel Birman ontem. Quer dizer, nós temos que pensar que essa conjectura do Freud, em 1900, era absolutamente revolucionária. Pode ser que hoje em dia, principalmente para o público aqui, soe como uma coisa usual. E em 1611, alguém que faz aquela conjectura do Shakespeare e que sempre leva em consideração os sonhos, mais revolucionário ainda. Continuando. A importância dos sonhos sempre esteve presente na obra de Shakespeare. A Tempestade é a última obra dele, né? Lembraríamos apenas, por ser um ponto que no momento nos interessa, seu profundo comentário sobre o enlouquecimento de Macbeth. Aquele comentário em que ele diz: por ter assassinado o sono. Assim, Macbeth não podia dormir nem ficar acordado, assassino do sono que era. Assassinou o rei enquanto este dormia, né, na peça. Tal estado é uma conjectura imaginativa do Shakespeare. Tal estado será descrito séculos mais tarde por Bion, psicanalista inglês, e outros analistas que trabalharam com psicóticos como a impossibilidade do paciente estar acordado ou dormindo por falta de uma barreira, uma pele que distinga, separe ou institua o inconsciente do consciente, ao mesmo tempo que permita, tal como uma pele íntegra o faz, o trânsito entre tais regiões. Quando Bion se indagou de que matéria se constituiria tal pele, ele mesmo citou: da matéria de que os sonhos são feitos. Citou entre aspas, lembrando Shakespeare, como a melhor definição do que seriam o que na linguagem de sua teoria denominou de elementos alfa. A mesma resposta dará o detetive Sam Spade, Humphrey Bogart, no primeiro clássico noir do cinema, dirigido pelo John Huston e baseado no romance do Dashiell Hammett, quando indagado sobre de que seria feito o Falcão Maltês, aquela peça que tantas lutas e mortes acarretou. O Sam Spade diz, com aquele cinismo típico do Humphrey Bogart, né, da matéria de que os sonhos são feitos. Quer dizer, essa matéria pode promover as coisas mais belas e as coisas mais terríveis e sórdidas. Bom, mas é a matéria dos nossos sonhos. Terceiro ponto, Freud, Bion e Bahia. O psicanalista Alcion Bayer Bahia, um dos pioneiros da psicanálise no Brasil, qualificou-se como membro titular da lendária APA em 1956. Bom, todos aqui são quase psicanalistas, Associação Psicanalítica Argentina, para quem não conhece a APA. Bom, tem pessoas que não são. O texto, baseado em sua experiência clínica, o texto do Bahia é baseado na experiência clínica dele, é baseado em Freud, principalmente em Memórias Encobridoras,
é baseado na recém-premiada obra do Kurosawa, Rashomon, Palma de Ouro em Cannes, 1950, se eu não me engano, galera corrija. E nas considerações estéticas de Eisenstein, também que é um teórico do cinema, o Bahia faz então uma radical crítica à noção tradicional de memória. Conclui seu trabalho com a frase, eu vou ler todo o parágrafo, que é o último parágrafo do texto do Bahia, extremamente importante para isso que eu quero trazer para reflexão. Desta forma, somos levados a compreender a função minêmica em toda a sua extensão como uma enorme lembrança encobridora, isto é, uma construção fantástica, dentro da qual o lembrar-se e o não lembrar-se não são instrumentos antagônicos, senão sincrônicos, de uma mesma intencionalidade, a transformação da realidade exterior de acordo com as necessidades instintivas. Nesse sentido, com êxito ou sem êxito, na afirmação pessoal, na doença como na saúde, na atividade criadora como na atividade delirante, todos somos, em maior ou menor escala, autênticos fabricantes de lembranças. Fecha aspas. Bahia antecede, assim, por mais de 10 anos, boa parte da proposta bioniana de trabalharmos sem memória, sem desejo, sem entendimento e sem sensorialidade. Proposta que radicaliza e explora a sugestão freudiana para a postura do analista, a atenção flutuante, como a contrapartida da indicação para o paciente de associar livremente. Contudo, a proposta de Bion, que na época causou tanto impacto, não pretende eliminar a lembrança, pelo contrário, mas permitir que surja livremente o que denominou memória-sonho. Interessante essa denominação de Bion. Memória-sonho, o registro significativo da experiência analítica que, num clima de abstenção ou de capacidade negativa, permite sua emergência. Esta é a proposta destes autores com quem nos identificamos. E como vem, mais uma vez, é resgatado o sonho para um papel epistemológico privilegiado na compreensão psicanalítica. Isso está muito resumido, mas no debate a gente pode esclarecer se houver dúvida. Isto nos faz lembrar de Wittgenstein, o primeiro filósofo a chamar a nossa atenção para a natureza estética do conhecimento que a psicanálise produz. Uma nova forma de ver as coisas, segundo suas palavras. Mais uma vez eu sugiro que lembrem dos comentários do Birman ontem, que eu achei muito importante e excelente. E quando Wittgenstein fala, aproxima a psicanálise da estética, não é no sentido de desvalorizar a psicanálise ou achar que esse conhecimento é inferior, como tem as línguas menores, as línguas maiores. Não se trata disso, ao contrário. É uma proposta de pensar de uma outra forma que a psicanálise sugere. E apenas a título de exemplo, depois podemos conversar se houver curiosidade, Wittgenstein terminava a conferência dele, as conferências dele sobre Freud, dizia assim, uma grande mitologia. Mas isso não era absolutamente desvalorizando a psicanálise, ao contrário, era mostrando exatamente essa capacidade que a psicanálise trouxe de oferecer ao homem uma nova mitologia. E Wittgenstein se considerava discípulo de Freud e nos aniversários dos melhores amigos ele fazia questão de dar a interpretação dos sonhos como presente, inclusive para Norman Malcolm, grande amigo dele, grande lógico, e o marido da Ruth Risenberg Malcolm, que muitos conhecem aqui, psicanalista inglesa. Bom, quarto item, o sonho latino-americano. Tudo isso é para... Eu estou
jogando água no meu moinho ali, de defender a ideia do sonho como um elemento epistemológico da maior importância que a psicanálise nos traz e para nós utilizarmos. O sonho latino-americano. O pesadelo é um sonho fracassado. Acordamos assustados. Na segunda metade do século passado, a América Latina teve seu sonho interrompido. E muitos dos que estão aqui viveram o pesadelo das cruéis e estúpidas ditaduras militares. Estúpido aqui não tem o sentido de xingamento, mas no sentido, pode ser anglicismo, estúpido, de capacidade de pensar, né? Que no termo bioniano seria o menos caro. E que nós estamos pagando um preço muito alto por isso e vamos levar muito tempo para recuperar a nossa capacidade de pensar, porque vamos ter que recuperar a nossa capacidade de sonhar. Estúpidas ditaduras militares, filhas da Guerra Fria, de um mundo dividido. A divisão se tornou talvez fragmentação, mas seja como for, estamos vivendo uma retomada de nosso sonho. É neste contexto que ouço a voz de Talibã. Espero que ela possa expressar a rica diversidade de nossos povos e de suas culturas. Há sinais alentadores, como a criação de núcleos e grupos de estudos psicanalíticos na América Central e em países de forte cultura indígena, como a Bolívia, da mesma forma que o intercâmbio com os países da comunidade de língua portuguesa, com tudo que aqueles países representam para a nossa história. A América Latina, que tanto se enriqueceu com a vinda de imigrantes europeus e asiáticos, e eu acrescentaria aqui, judeus, árabes e armênios, tem a vocação da diversidade. A ausência de negros, indígenas em nossos institutos, sociedades e congressos é constrangedora e reveladora. Certamente este não era o sonho de Guevara, Darcy Ribeiro ou Paulo Freire, grande educador brasileiro, um dos primeiros exilados pela ditadura militar. Estava na primeira lista dos caçados, estava o Paulo Freire. Mas não ouso sugerir qual seria o sonho latino-americano hoje. A psicanálise, como poderoso instrumento de investigação da cultura, tem uma contribuição a dar para a pesquisa de nossos atuais sonhos. Quinto item. Uma linguagem para Caliban. Há um trecho da Tempestade, o ato primeiro, a cena segunda do ato primeiro, em que Próspero diz: escravo repugnante, que nunca abrigará um bom sentimento, sendo capaz de todo mal. Tive pena de ti, tive o trabalho de ensinar-te a falar. A todo momento te ensinava uma coisa e outra. Caliban, vós me ensinaste a falar, e todo o proveito que tirei foi saber maldizer. Que caia sobre vós a peste vermelha, porque me ensinaste a vossa própria língua. Fecha aspas. Uma última palavra sobre a linguagem, tema central deste nosso encontro. A língua do colonizador não nos interessa, não porque não seja bela e rica, por sinal é a mesma, né, que falamos, né? Mas não é a nossa, é inútil. Várias serão as línguas de Caliban, o que é extremamente salutar caso desejemos usufruir de nossa diversidade. Como centrei minha reflexão em torno dos sonhos, gostaria de lembrar que os sonhos também têm uma peculiar força linguística, dada a sua independência e verdade. Ocorrem-me aquelas inesquecíveis palavras do pastor Martin Luther King: eu tenho um sonho. É possível que, ao contar seu sonho, dando voz àquela multidão reunida, ele tenha
selado sua sentença de morte. Mas todos sabiam que depois daquele dia a América não seria mais a mesma. Aquela foi o que Bion diria ser uma linguagem de êxito. E qualquer que for a língua que utilize, esta é a linguagem que desejamos para Caliban. Martin Luther King não morreu. Ficou encantado. O amor que suas palavras transmitiram iluminam até hoje o nosso sonho. Obrigado. Parabéns, Ney. E está no horário. Ele me perguntou umas 3 vezes quanto tempo ele poderia falar. Você vai poder falar mais, certamente. E dar maior força, porque o Ney está aqui também por conta disso. Porque a Caliban está sendo vendida aí, por favor. É um sonho nosso, né? Então nós vamos passar a palavra agora para o editor-chefe, nosso chefe, né, Laura, para apresentar então o seu trabalho. Me hacen creer que soy el jefe en realidad, pero mandan las mujeres. Y me cuesta hablar después del video de Paula y de lo que traía Ney. Me cuesta hablar después del impacto del video de Paula y de lo que traía Ney, y creo que lo que yo quiero plantear tiene que ver con esta pregunta que él trae, esta pregunta de la tempestad, ¿no? De qué están hechos los humanos. Y ese margen, ese contrapunto entre lenguaje y silencio que él traía me resulta familiar. Yo voy a tratar de hablarles de lo que tiene que ver con el próximo número de la revista, ¿no? Que es el exceso, ¿no? Y con una de las figuras del exceso por antonomasia, que es lo que se conoce como Auschwitz. Ustedes saben que, bueno, genocidios ha habido muchos, pero hay como una corriente importante de pensamiento que piensa que Auschwitz es algo más que un genocidio, es como un quiebre civilizatorio, como una cesura. Primo Levi decía que era un unicum. Y Kertész, que fue sobreviviente del Holocausto y premio Nobel de Literatura, decía como que había que repensar la humanidad a partir de eso. Günter Grass decía que había que fechar los hechos de la historia en un antes y después de Auschwitz. Y no tiene que ver con, digamos, todos los genocidios son importantes y no hay que a mí me parece una especie de competencia de genocidios. Pero es un único porque fue la única vez en la historia donde hubo un genocidio con ciertos ingredientes, ¿no? Como que no era el medio para otra cosa, sino una finalidad en sí misma, con todo un aparato filosófico justificándolo, con todo un pueblo alineado tras la consecución de ese objetivo, y con la pretensión del olvido como parte del mismo genocidio. Entonces tiene como una singularidad, ¿no? Tiene que ver con el psicoanálisis de algún modo, porque en el momento en que se fraguaba el nazismo, era el momento de gestación del psicoanálisis. Freud estaba atendiendo a sus primeras pacientes y Hitler paseaba por la misma ciudad. Y poquitos años antes se había creado el Instituto de Berlín. O sea, es el mismo contexto histórico el que ven hacer el nazismo y el que ven hacer el psicoanálisis. Y el psicoanálisis y el nazismo no surge en los arrabales de algún imperio, en un pueblo inculto, sino que surge en esas ciudades, ¿no? Berlín, Viena. Ahora, si uno piensa que tiene esa característica de unicum, aparece otro tema que es cómo nombrarlo.
ustedes saben que hay como muchas maneras de nombrarlo, muchas vacilaciones al momento de nombrarlo. La manera más habitual es Holocausto, ¿no? A partir de una película, de una serie. Fue un nombre que lo propuso Elie Wiesel. Es una manera de nombrarlo complicada, porque tiene una carga religiosa muy fuerte esa palabra, ligada a sacrificio. Entonces, además que connota religiosamente algo que no lo es, carga el peso en las víctimas. Entonces, de hecho, al mismo inventor de la palabra se le hizo inutilizable después. Agamben la cuestiona mucho. Después otro modo es la palabra hebrea Shoah, como que la populariza la película de Lanzmann, al que el testimonio tuyo me hace acordar mucho a esa película. Pero también es una palabra que también tiene su carga religiosa. Shoah tiene que ver con tempestad, hablando de la tempestad que aparece en una y otra mesa, ¿no? Significa eso en hebreo. La palabra en realidad con la cual se disponía en el momento del genocidio era una palabra alemana, que era un eufemismo, que era Endlösung, la solución final, que también es inutilizable porque es la palabra de los genocidas. Entonces, uno no encuentra cómo nombrarlo. Yo hablo de Auschwitz de un modo metonímico, porque es una localización geográfica, pero esto de no poder nombrarlo tiene que ver con algo que nos es muy afín a nosotros, que es lo de la indecibilidad, ¿no? Ese punto en el que todas las teorías psicoanalíticas de un modo u otro se topan, ¿no? En Freud puede aparecer como el ombligo del sueño, en Lacan puede aparecer como lo real, por ahí en Bion algo ligado a O. Hay un punto donde nosotros que trabajamos con palabras nos encontramos con el punto en que las palabras fracasan, que dejamos de poder nombrar algo que pasa ahí, ¿no? Ahora, si uno toma esto como Auschwitz, como una cesura realmente, como una bisagra de la historia, podría pensar cómo trabajan, qué impacto ha causado en las humanidades, ¿no? Y pocos hechos, hay una persona que nombra al Holocausto como el suceso a secas, es una linda forma de nombrarlo, ¿no? El suceso. Y ha sido sumamente trabajado en todas las humanidades, con la siguiente salvedad, digamos. Ha sido abordado desde el contenido de las distintas disciplinas, pero a la vez, en tanto ha sido un quiebre civilizatorio, ha interpelado a las mismas disciplinas. Entonces, por ejemplo, en la literatura uno ve, bueno, Ney los traía, los precursores, los alertadores de incendios se los ha llamado, que eran personas como Benjamin, como Kafka, como Roth, que de alguna manera alertaban sobre el nazismo por venir antes de que sucediera. Hubo un filólogo que se llama Klemperer que estudió el lenguaje nazi, que es una lengua bastante parecida a la lengua schrödingeriana, ¿no? Y ni hablar de los testimonios de los sobrevivientes, como el que aparecía en el video, la ingente cantidad de testimonios y de testimonios literarios, ¿no? Primo Levi, Robert Antelme, Celan, Radnoti, testimonios desde personas no conocidas hasta verdaderas ficciones literarias de mucho vuelo poético. Todos se han ocupado de Auschwitz. Pero también hay quienes han dicho que, Adorno lo dice, que no hay literatura posible después de Auschwitz. Es algo que cuestiona tanto la humanidad, eso de la pregunta que vos traías, que Adorno decía que no puede haber, cualquier poema después de Auschwitz sería un acto de barbarie. Después él mismo lo cuestiona, viendo sobre todo la obra de Celan, y dice, no, bueno, hay que escribir poesía, pero con palabras heridas, ¿no? No se puede responder a eso si no es con poesía. Pero hay un punto ahí donde la misma literatura se ve interpelada. La filosofía, por ejemplo, que trabajó muchísimo sobre el Holocausto, también se ve interpelada. Agamben, por ejemplo, dice que no hay principio ético de la ética moderna que sobreviva a la prueba de Auschwitz.
sobreviva a él dice, una ética more Auschwitz demonstrata. Y de alguna manera, buena parte de la filosofía contemporánea tiene que ver con Auschwitz. El existencialismo, el posmodernismo, la filosofía de Hannah Arendt, Derrida. Cada vez se lee más a los clásicos, a Kant, a Hegel, a Heidegger, a partir de lo sucedido en Auschwitz. La filosofía de Levinas sería imposible sin Auschwitz. Pero, como les decía, la filosofía misma está impactada. Ni hablar del derecho, porque ustedes saben que el genocidio se produjo en un contexto de absoluta legalidad. De hecho, alguien que no recuerdo quién, decía que antes había que preocuparse por quienes vulneraban la ley. A partir de Auschwitz tenemos que preocuparnos por quienes cumplen la ley, porque todo fue absolutamente regulado y absolutamente legal. De alguna manera el derecho se hace eco de Auschwitz e inventa figuras jurídicas. Aparece la idea del genocidio, si bien aparece para pensar el genocidio armenio, aparece en ese momento histórico. La Declaración de los Derechos del Hombre surge en ese momento. La idea de crimen contra la humanidad surge en ese momento también. Agamben, de nuevo, dice que la constitución misma del derecho como disciplina no soporta lo que se desnudó del hombre en Auschwitz. Es como pone en juicio la legitimidad del derecho. La sociología, por ejemplo, que ha estudiado muchísimo las interacciones sociales que posibilitaron el Holocausto, Bauman escribió un libro que se llamaba Modernidad y Holocausto, donde estudiaba mucho eso. De repente, en un momento dado, lo convierte en un cuestionamiento a la misma sociología, pensando que hay algo de la legitimidad de la sociología que se pone en cuestión a partir de lo sucedido bajo el nazismo. La pedagogía también ha sido sumamente cuestionada en base a los testimonios de los sobrevivientes y de cómo se transmiten esos testimonios, cómo se transmite algo ligado a una ausencia. El arte ni hablar, ¿no? El arte se ha visto tocado brutalmente por el Holocausto, sea la literatura, las artes plásticas, el cine. Hay infinidad de autores. Y hay un psicoanalista que se llama Gerard Bachmann,